Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Como estão vocês? Estamos aqui no estúdio do Notas e Novidades, já preparando o bate-papo para vocês. E a nossa convidada de hoje já está aqui no estúdio. Vocês vão conhecer e vão adorar. Esse é mais um dia muito feliz, gente, porque estou adorando trazer pessoas incríveis para contar suas histórias e conectar vocês a essas histórias lindas. É um privilégio estar com essa pessoa que eu conheço há tantos anos e agradecer, é claro, por essa oportunidade, gente. Quero que vocês também conheçam essa mulher linda, forte, cheia de atributos, uma profissional e tanto. Vocês vão realmente se espelhar nela. Minha amiga e colega de profissão, a enfermeira Lorena. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Wanda. Estou bem feliz, viu? É um prazer estar aqui com você, podendo conversar e contar um pouco da minha história, né? Claro, você tem uma história brilhante, maravilhosa, que tem mesmo que ser contada, Lorena. Não é jogar confete, não. Você sabe o tanto de bem que eu te quero. E agora, depois de tantos anos, né, que a gente se conheceu lá em 1995, não é, Lorena? Sim. Eu quero que você conte essa história, porque é linda, eu sei já um pouco, parte dessa história sua aí, mas eu quero que você conte para tantas pessoas que você conhece, né, que tu conhece, que te conhece, que não sabem toda essa tua trajetória. Conhece só o hoje, né? Conhece só hoje, né? Hoje a Lorena Baladeira. A Lorena Baladeira, linda, incrível, que nós vamos contar tudo isso depois, né? Lorena, para começar aqui, eu quero saber de você, assim, quero que você conte onde a Lorena nasceu e cresceu. Bom, eu nasci no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Fraiburgo, na comunidade hoje chamada Laumelo, né? Vim para Cascavel, estou de aniversário também de Cascavel. Esse ano completou 50 anos, agora em janeiro desse ano, 50 anos que eu moro em Cascavel. Então, eu já sou cidadã cascavelense, né? Porque eu cheguei, de cidadã honorária. Já. Eu cheguei em Cascavel em janeiro de 1975. Cheguei aqui, uma jovem adolescente. Com a família? Não, eu vim só eu e minha irmã. Então, a minha história é bem interessante. Quem me conhece, poucas pessoas me conhecem. Mas conta a como história. Que você chegou, você e sua irmã, me conte isso. Assim, nós morávamos na roça, né, no sítio, no interior do interior. E para a gente estudar, a gente tinha que morar na casa de família. Porque a gente não tinha conhecidos na cidade, não tinha pensão, não tinha hotel para a gente ficar, não tinha nada. A gente tinha que ficar em casa de família. Então, a gente trabalhava na casa da família e de dia, né, e à noite estudava. Então, foi assim. E, na época, minha irmã trabalhava na casa do gerente do Banco do Brasil, lá em Curitibano, Santa Catarina. Muitos conhecem, outros não conhecem, nem sabem onde fica, né? Aí, ele foi transferido para cá. A mãe da esposa dele morava aqui em Cascavel. E aí, para minha irmã não vir sozinha, imagina, em 1975, a dificuldade para viajar era muito grande. Não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha Uber, não tinha nada. Sim. Era o ônibus, né? E aí, para a minha irmã não vir sozinha, a minha mãe falou assim, não, ela só vai se a Lorena for junto. E aí nós viemos. E chegamos aqui, aí eu fiquei morando na casa da mãe e ela na casa da filha. Então, ficamos aqui. Daí, nós viemos em janeiro. Em junho, nas férias de julho, né, que são as férias, nós fomos passear em casa, né? Foi no ano que deu neve aqui em Cascavel, mas neve gigante. Neve, assim, no ônibus congelava, assim, Sério? a parede. Deu neve aqui? Deu não neve em sabia. 1975. Lorena é cultura também. Aí, eu lembro, foi assim, muito falado, né? Porque em Santa Catarina, nevar é normal, ainda mais na Serra Catarinense, né? Que Fraiburgo fica no centro-oeste catarinense, né? Então, lá faz bastante frio também. Então, o frio, hoje, aqui no clima está uma delícia, porque está fresquinho, né? Não está gelado, mas está fresquinho, né? Então, está uma delícia. E de lá para cá, nós viemos para cá e praticamente nunca mais voltei. Estudei aqui, casei aqui, tenho 2 filhas. Casei, me separei, casada de novo, né? Então, a vida segue.
Fui aluna, daí em 1980 eu fiz vestibular. Na época, a atual UniOeste, hoje, era a FECIVEL. Era uma faculdade em que você pagava. Privada, né? Era privada, se pagava. Eu lembro assim, muito bem. Tipo assim, o salário era 18, eu não lembro assim, se era o fator, se era real, se era cruzeiro, cruzado, não lembro. E eu lembro assim, eu ganhava 18. Só de faculdade eu pagava 12. Então, e o resto? O resto que espere. Olha, só o esforço, né? Que valeu a pena, né? Para trabalhar, eu morava ali na época, no antigo CTG. Era ali na rua, hoje Antonina com Riachuelo. Era a localização. Eu morava ali, próximo. Eu ia a pé para a UniOeste. Eu ia a pé todos os dias, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Tipo assim, tinha que optar. Ou você ia de ônibus, ou você almoçava. Não era assim as 3 refeições. Não podia fazer tudo. Tinha que escolher. Tinha que optar, né? Mas na época, nossa, tinha um corpinho que era maravilhoso. Imagina, corpo atlético, né? Porque andar 10 quilômetros todo dia. Todos os dias. Né? E assim foi. Aí tinha colegas que tinham um carro na época, que passava, só dava um tchauzinho assim. Falei, sério? Sério? E aí, assim, daí essas colegas, né? Eram pessoas influentes da cidade. Eu só era a Lorena, né? Que tinha um objetivo. Eu sempre... Foi assim, Wanda. Quando eu vim para Cascavel, o que eu queria, eu não tinha certeza. Mas o que eu não queria, eu tinha. Você sabia bem. Eu sabia o que eu não queria, né? Eu não queria viver na roça. Eu não queria me encher de filho que nem a minha mãe, que nós somos uma família bem numerosa. Nós somos 13 irmãos, fora os abortos que a minha mãe teve. A minha mãe teve um total de 18 gravidez. Então, assim, isso era uma coisa que eu não queria, né? Aí vim para Cascavel, fiquei aqui, estudei, trabalhava de dia, estudava à noite e fui vendo daí para fazer, por exemplo, para fazer que curso que eu ia fazer. Eu falei, bom, eu não tinha certeza. Eu falei, mas vamos por opção, né? Tipo assim, esse sim, esse porque não, esse sim, esse não. Não ofertava, na área da saúde não ofertava só enfermagem, só enfermagem na época. Que tinha administração, pedagogia. Tinha administração, pedagogia, economia. Tinha uns cursos lá, mas, tipo assim, eu fui pelo Noves Fora. Tipo, esse não, esse sim, esse não, esse sim. Tinha uma afinidade pela saúde? Aí, eu queria cuidar. Eu já gostava de cuidar, porque a minha vida toda eu queria ser professora, né? O sonho de toda criança. Que maravilha, gente. Olha eu tinha sonho de ser professora. Eu vou Lorena aqui, vou falar para vocês, compartilhem com seus amigos, gente. Essa história tá linda, tá maravilhosa. Veja o esforço dessa mulher, veja o foco dessa mulher aí, tá, gente? Não deixe de compartilhar com seus amigos notas e novidades no YouTube e no Instagram, tá? Antes da gente continuar nosso bate-papo, que está incrível aqui, que estou adorando, vamos falar dos nossos apoiadores aqui, do Notas e Novidades, né? Vamos falar do SENAP, Centro de Educação Profissional, Lorena, que é uma escola técnica que forma há mais de 24 anos os melhores profissionais. E tem vários cursos que são de formação muito rápida aqui, em torno de 2 anos e meio, e é semipresencial, não é? Então, nós temos técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico em estética, técnico em podologia, o técnico em saúde bucal, técnico em zootecnia, técnico em prótese dentária, gente. Então, já estão com matrículas abertas. Vai começar uma próxima turma já esse mês, também de radiologia, podologia, zootecnia, né? Então, está começando aí. É uma oportunidade para quem quer mudar de vida. Podemos passar um vídeo aí do nosso SENAP aqui. Vamos falar do nosso próximo apoiador aqui, que é a Oncoclin, que é um centro de oncologia, né? A doutora Dilson Scopel, médico mastologista, especialista em doenças da mama, não é? Então, você aí, mulher que tem 30 anos ou mais, preocupe-se com sua saúde,
faça um check-up, consulte um mastologista para cuidar da saúde das suas mamas. O câncer é uma doença que mata. E jovens ainda, gente. Então, consulte a Oncoclin, tá? Marque hoje mesmo sua consulta, tá bom? Vamos lá, Lorena, continuando aqui. Então, vamos lá falar mais aí da sua vida aí agora, que vamos entrar na sua escolha pela enfermagem, então, tá? Como foi que você escolheu? Você já estava contando aí, então você vai contar agora bem detalhadamente como foi assim, puxa, eu quero ser enfermeira. Então, como a faculdade, na época, então, a Festivel, não tinha, assim, tantas opções como tem hoje, né? Tantos cursos. E aí, de todos os cursos que ela oferecia, a enfermagem foi o que mais me apaixonei. Falei, não, esse é o que eu vou fazer, porque era o cuidar. Como eu já cuidava, falei assim, não, eu quero me tornar uma profissional do cuidar, porque a enfermagem, ela é maravilhosa. Eu sou uma enfermeira apaixonada pelo ser humano. Porque assim, o ser humano, na festa, é uma coisa, na doença é outra. Você conhece realmente como são as pessoas na doença. No momento de dificuldade No momento mesmo, de dificuldade, porque as pessoas, elas nunca pensam em ficar doente, né? Não, na festa são, nossa, maravilhosas. Mas na doença é quando você vê realmente a essência do ser humano. Porque as paredes do hospital, elas falam muito. Porque é um momento que a pessoa fica ali, tem 24 horas para refletir sobre a sua vida, sobre o que ela está fazendo no mundo, qual o objetivo dela, do ser dela aqui na Terra. E passa um filme, né? Passa um filme, muitos melhoram, outras nem tanto. Outros fazem, tipo assim, é indiferente. A dor não ensina muitas pessoas a sofrer, né? Então, o sofrimento faz com que as pessoas mudem. Mudem para melhor, mudem para ter uma qualidade de vida, mudem por elas. Pelo menos deveria fazer, né? É o que a gente espera pelo menos, pelo né? espera que o ser humano faça isso, né? Daí comecei a trabalhar, estudar, né? Primeiramente. E como o curso era diurno, eu tinha que trabalhar à noite. Era integral também. Era integral, sempre foi integral o curso da Unioeste. Eu tinha que trabalhar à noite. E daí começou minhas dificuldades quando eu passei no vestibular, porque daí eu tinha que estudar de dia e trabalhar à noite. Só que eu tinha, assim, uma coisa muito boa, eu sempre gostei muito de estudar. Então, nas minhas férias, eu fazia muitos cursinhos, cursos de férias, né? No Senac, que era na época, né? Então, fiz muito curso no Senac. E esses cursos foi o que me abriram portas para trabalhar em outro setor quando estudei, né? Então, daí eu tinha feito curso de telefonista. Nossa, foi uma benção. Comecei a trabalhar de telefonista no hospital, daí depois houve uma mudança, fui de trabalhar de telefonista num outro ramo, na cidade. Enfim, consegui me formar, né? E em 85, eu conheci uma equipe em Cascavel, que ainda não era uma equipe, era uma pessoa com 2 estudantes, que eu ainda não tinha me formado em 85, né? Eu sou da turma de 85, e então eu era estudante de enfermagem, o Dr. Sagai era residente de enfermagem. Então, a minha amizade com o Dr. Sagai remonta a 1985. Mas ele era residente fora, né? Ele era residente na USP, em São Paulo. Em São Paulo. Ele vinha de lá para cá, a gente operava o dia todo, ele voltava. Foi um esforço muito grande. Pouca gente sabe da história. Olha, ele era daqui, então, o Dr. Sagai? Não? O Dr. Sagai era de São Paulo. Mas já tinha ideia de vir para Cascavel. Sim, ele trabalhava já, ele fazia parte já com o Dr. Tomás. O Dr. Tomás já morava em Cascavel, já era formado e já tinha... Já era gastro. Já era gastro, já trabalhava aqui, né? E o Dr. Sagai, ele vinha de São Paulo, operávamos o dia inteiro, à noite ele pegava o ônibus e voltava. Ele vinha 2 vezes por semana de São Paulo para cá. Então, a gente operava na terça e no sábado. Você era instrumentadora? Eu era instrumentadora, eu comecei como instrumentadora. Aí eu acompanhava eles e fazia os curativos dos pacientes. Então, sempre foi assim, um cuidado diferenciado com os pacientes, independente. O Dr. Tomás, então, é o pioneiro na gastro. Aqui em Cascavel, Bacana. Então, assim, eu tenho, assim, orgulho de ter sido a primeira enfermeira da gastro. Tenho orgulho
de ser amiga deles. Porque eles são meus amigos, são meus irmãos. Excelentes profissionais, né? Maravilhosos. E não param nunca. E a diferença, assim, que a gente tem, porque a gente trabalhou na docência, a gente sabe, né? A gente acompanha nos outros locais. A humanidade, eles são muito humanos. Assim, sabe? Vale muito isso. E isso é importante. Então, eu sou muito grata por eles. Bacana, então. E você, Lorena, assim, desde novinha, então você era responsável pelo teu próprio sustento? Sim. Sua família não conseguia ajudar ou ajudava? Não, era difícil, né? Porque na agricultura, se sabe, ou é a chuva, ou é a seca, ou é a geada. Sim, Né? Então, assim, ele tempo. depende 100% do clima. Então, e a família era bastante, bem numerosa, né? Então, não tinha como meu pai me ajudar. Ele ajudava, assim, tipo assim, quando eles vinham visitar, traziam alimentos, né? Que eles produziam e traziam. Então, a gente tinha essa parte. Mas o mais importante que eles deram foi a garra. A garra de lutar, a força para continuar. Então, eu sou muito grata. Não te seguraram lá, não fique, porque você tem que trabalhar na roça. Eu sou muito grata ao meu pai, à minha mãe, que Deus o tenha, por isso. A minha mãe foi uma guerreira. A minha mãe era uma pessoa, assim, que ela era assistente social da vila. As mulheres ganhavam neném, ela ia, ela ajudava, ela cozinhava, ela fazia comida, ela fazia pão, ela lavava roupa. Acolhia todo mundo. Então, assim, ela me ensinou a ter garra. A nossa família é uma família guerreira. As mulheres, nós somos 6 mulheres. As nossas irmãs, minhas irmãs, são todas guerreiras. Mulheres fortes. São mulheres fortes. Independentes. São mulheres independentes, são donas do seu nariz. E, assim, nunca dependeram de homem para fazer isso ou aquilo. Sempre, eles brincam assim que nós éramos o homem da casa. Mas não é assim. É que a gente tinha determinação, a gente tem determinação. Eu, particularmente, desde os meus 13 anos, eu me sustento. Já foi criada assim, né? Então eu não sei assim, depender de alguém para dizer assim, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Então, eu já vim de uma criação... Independência financeira. Você já começou a ter independência financeira cedo. Cedinho. O que é muito importante, que eu acho fundamental. E uma curiosidade, a sua irmã, que você veio acompanhar, na verdade, né? Ela também estudou, trabalhou? Sim, estudou. Ela trabalhou numa empresa, a primeira empresa que ela trabalhou, ela se aposentou na empresa. Meu Deus. Ela teve um emprego só, depois que ela saiu da casa da família. E hoje ela está aposentada também, ela é contadora e advogada. Então, assim, nós duas fomos as primeiras a concluir a graduação, né? Da família. Então, era um orgulho. Imagina ter uma filha enfermeira. Olha o orgulho para minha mãe, para minha família, né? E eu sou grata por isso, porque meus irmãos me consideram muito, tipo assim, não, ela é a enfermeira. E eu sou grata sempre por isso, porque quando você precisa, você sabe a quem recorrer. E não tem coisa mais gostosa, mais importante, os depoimentos que a gente recebia, porque como eu era professora e enfermeira, então eu tinha acesso aos hospitais. Ainda até hoje tenho acesso. De você chegar no quarto do paciente fora do horário de visita, que você tem acesso, né? Aí você chega lá, toca nele, pega na mão dele. Gente, não tem dinheiro que pague essa sensação. E os depoimentos deles depois, assim, nossa, senti aquela mão quente. Eu falei, quem é o anjo que está aqui me trazendo esse calor? Então, esses são depoimentos é fundamental, né? Que ficam na memória da gente para sempre, né? Você não tem como você esquecer. Não tem preço, tem valor, né, Lorena? Exato. Então, é muito gostoso, isso é muito importante. Lorena, você casou-se. Como foi? Você casou já nesse momento que fazia faculdade, depois que formou-se? Sim. Eu sempre tive independência, então na minha cabeça era assim, eu tinha que ter uma profissão. Eu não podia casar com alguém e depender desse alguém. Então eu já tinha, eu falei assim, eu tinha que ter a minha independência, eu tinha que ser independente financeiramente. Aí conheci o cidadão, ficamos casados aí por 30 anos. Só 30 anos? Quase nada. Aí, tivemos 2 filhas, linda, maravilhosa. Uma mora aqui, é auxiliar veterinária, outra mora em Curitiba, trabalha numa multinacional, é professora de inglês, é uma pessoa
maravilhosa, que eu amo de paixão minhas filhas, né? E aí, daí fui para a universidade, daí trabalhei na gastroclínica, né? Fui professora lá, fui enfermeira, né? Fui a primeira enfermeira, trabalhei lá com eles vários anos. Aí, nesse período, havia necessidade a gente pensava assim, em colaborar, contribuir com a formação dos novos profissionais. Aí que eu fui ser professora na UniOeste. Eu vou te perguntar isso já, na sequência. Eu quero dizer que... não, você pode contar mesmo aí, agora, entendeu? Como foi que você, né, sentiu essa necessidade, né, de você ensinar, porque você já era uma enfermeira que tinha todo esse dom, né, de cuidado, já cuidava de pacientes, já estava dentro de uma clínica, né, de gastro, né, instrumentando, cuidando de pacientes. Aí você sentiu a necessidade de ensinar, passar esse teu conhecimento. Isso. Aí que você foi fazer concurso era a UniOeste já? Não. Festival não, ainda? já era UniOeste, já. 80. É que ela se transformou, a transformação foi em 86, 87. Sim, você entrou em 90. Em 90 que você 1990. fez o concurso. Sim. Na época. Uhum. E assumiu a cadeira lá. A disciplina de enfermagem fundamental. Enfermagem fundamental. É a base. Então, isso que é a base, né? A base. Então, eu conheci você na UniOeste, né? Quando eu cheguei em 95. Você já era professora. Já fazia 5 anos. Olha quanto tempo você era professora. Já fazia 5 anos. 5 anos. E do curso de graduação, né, de enfermagem. E nós dividimos a mesma disciplina. Daí começamos a dividir a enfermagem fundamental. Isso. Né? Dividimos a prática no laboratório, né? Que eu adoro até hoje. Eu sempre fui uma enfermeira assim, assistencial, né? Assim. Eu também. Eu acho muito bom. E ensinar, né, é uma coisa muito boa. Então, nós dividimos isso. Tem muitas histórias aí nossa vida, né? Isso fez parte do meu amadurecimento profissional. E você sempre foi muito amada, muito queridinha dos alunos. Nem tanto. Eu lembro muito bem disso, tanto. Lorena. Eu nem muito. tanto. Sim, você sempre foi assim. E me contei como foram esses anos na docência. Foram anos maravilhosos. Tenho saudade. Porque, como eu falei assim, os alunos adoravam, mas nem tanto. Porque eu cobrava bastante, né? Eu era uma professora muito exigente. Eu falava, sempre brincava assim, eu não quero ganhar presente, eu não quero ser madrinha de turma, eu não quero nada disso. Eu quero que vocês aprendam. Eu quero que eu chegue para ser atendida por vocês, olhe para vocês e sorria. Eu falei assim, eu não quero chegar e olhar assim e falar assim, tipo assim, não quero que você me atenda. Eu lembro que você era muito firme, entendeu? Muito eu sempre firme fui. Com os alunos. Então, assim, só que era assim, tinha os grupos, né, que a gente não tinha condições de dar aula para todo mundo, né? Então, eu sempre dava aula para 2 grupos. Só que sempre na escolha, os alunos eles escolhiam os grupos, eles que montavam os grupos. A gente não colocava quem era o professor, né? E aí, depois que se escolhia o grupo, nós já sabíamos quem era o professor do grupo A, do grupo B, do grupo C e do grupo D, que era assim a divisão, né? E quando eles pegavam, que eles descobriram que era o meu grupo, uns ficavam apreensivos, assim, meu Deus, né? Só que, assim, o mais gostoso de tudo é depois que eles se formavam. Ai, prof, hoje eu sou professora de fundamentos. Ai, prof, sabe, o orgulho deles terem sido meus alunos. Sim, a cobrança foi fundamental. A cobrança foi fundamental, porque eu cobrava não era por nada, era porque eu tinha que ter certeza que eles sabiam fazer. Sim. Muitas vezes eles faziam, eu era a cobaia deles. Sim, porque, tipo assim, gente, pode pegar minha veia, pode fazer uma punção, pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque a gente ensina. Eu sempre brinco assim, que eu era a professora mais amada pelas mães. A mãe levava 17, 18 anos para ensinar os filhos a arrumar a cama. Numa semana, eu ensinava. E eles estavam lá, que eles tinham que treinar. Bem esticadinho, não tinha que ter uma dobrinha, né? Então, eu falava assim, que eu era a professora mais amada pelas mães, né? Eu ensinava... Colocava na linha esses alunos. Colocava eles Os filhos. Os filhos, né? Porque, assim, o fundamento é a base da enfermagem. Sim. Ensinava a lavar a mão, ensinava a arrumar a cama. Como é que você vai para o hospital trabalhar com o ser humano doente, numa situação de fragilidade total, despreparado?
Então, o aluno tinha que estar preparado. Então, as aulas de laboratório eram maravilhosas. Eu sempre amei dar aula de Não, eu laboratório. sempre falo, Lorena, que a enfermagem fundamental é a base da enfermagem. É a Quem base. passa forte, entendeu? Estuda bastante ali na enfermagem a 1 e a 2, né, que é dividido, ele vai para qualquer disciplina. Sim. Porque ele tem essa base forte, esse conhecimento, né? Exatamente. Porque, como é a base de todas as outras disciplinas. Exato. Todas. A vida inteira vai fazer tudo aquilo Exato. que aprendeu na Fundamental 1 e 2. Esse dia eu estava ouvindo uma conversa. Olha, em 1800 houve uma revolução que o médico descobriu que se lavasse a mão, ele diminuía a infecção, né? Mas a situação da história foi tão interessante. Eu falei assim, você veja, hoje as pessoas já pegam tudo, o caminho trilhado. A rua já está asfaltada, Já. né? Não é com pedregulho, não é abrindo caminhos, né? Então, a enfermagem também, ela evoluiu muito. Eu lembro que quando eu comecei, a enfermagem era tão precária, assim, de materiais. As seringas eram reutilizadas, era seringa de vidro, as agulhas eram reutilizadas, a gente tinha que cuidar, tinha a pedrinha lá na pia, a gente afiar o bisel da agulha, porque você não podia fazer, ela não podia estar rombuda. O bisel é a pontinha, A pontinha da agulha. Para tem que entrar explicar, com facilidade. Né? Exato. Né? Então, assim, a gente acompanhou toda essa evolução. Hoje eu vejo que as pessoas, elas têm tudo. É tudo descartável. Tudo descartável. Pegou, abriu, usou, descartou. Eu também terminei minha faculdade também, né, na década de 90 quase, né? Também usava a seringa de vidro, preparava, lavava. Sim. No próprio posto de enfermagem, lavava tudo. Secava, né? E mandava para esterilização. Embalava, colocava tudo na bandeja, né? Colocava aquele campo. Identificava, né? Se era de 5, de 10, se era de insulina. E levava tudo para esterilizar. Então, a gente fazia isso, não é? Então, assim, e se aprendeu muito com isso. Então, hoje tem tudo descartável, né? Tudo. É só realmente a pessoa fazer bem feito o seu trabalho, né? Exato. Estudar, se dedicar, entregar para o paciente aquilo que realmente ele precisa, uma enfermagem, uma assistência com 0 erros, não é? E a nossa responsabilidade como docente era muito grande. Muito grande. Porque se você trabalha com papéis, com coisas inanimadas, você pode substituir. Agora, a vida não tem substituição. Não tem. Por exemplo, tem que ser 0 erro. 0. Né? Então, assim, o cuidado, a responsabilidade do professor, supervisor de estágio, é muito grande. A responsabilidade do professor que está no laboratório também é muito grande. Que você tem que ensinar o aluno a fazer o seu melhor. Então, eu cobrava muito dos meus alunos essa parte. Eu falei assim, eu quero que vocês sejam pessoas que cuidem do ser humano, que você cuide de mim, das minhas filhas, que cuide dos meus entes queridos, como se fossem seus. Quero que você seja melhor do que eu. Sempre. O objetivo sempre é esse. O aluno tem que sempre superar o seu mestre. Sempre tem que superar o seu mestre. Se eu era boa, eles têm que ser muito melhor. Então, eu lembro que eu tinha muita preocupação, muita responsabilidade com a assistência, com qualquer procedimento de enfermagem. Era de muito cuidado. De muito cuidado. Lembro das unhas sempre aparadinhas, sem esmalte. Até hoje eu uso assim as minhas unhas. Sim, não, agora não. Agora eu uso porque eu trabalho na área ainda, né? Eu tenho trabalho na clínica, né, Sim. Lorena? Então, assim, eu nem pinto as minhas unhas, tá? Então, sempre aparadas. E, às vezes, a gente observa pessoas com as unhas compridas, dentro de uma unidade de saúde, com esmalte, estão fazendo punções sem luva. Então, isso é muito perigoso, entendeu? Eu destaco isso como talvez uma falta de conhecimento para estar agindo assim. Porque
se a pessoa tem toda essa base, ela vai se proteger e vai proteger o paciente, né, Lorena? Então, muita você veja preocupação bem, com a enfermagem do você futuro. veja bem, uma unha como a minha aqui, ó, que tá comprida, né? Tá grande, lógico, tá bem feitinha, né? Não tem nenhuma entrada de micro-organismos externo, né? Mas assim, ela tá intacta. Mas embaixo, olha quanta cultura dá aqui, Exatamente, né? bactéria Quanta bactéria, quanta coisa vai nossa, aqui dentro. Então, assim, sujidade. por mais que você lá... Eu lembro assim, eu nem a aliança eu não usava. Por quê? A aliança é um perigo dentro do hospital. Você pode enroscar e pode perder até o seu dedo. Se enroscar numa cama, se enroscar numa, em alguma coisa. Você pode ficar sem o dedo, arrancar o dedo. Então, é um perigo. Agora, imagina hoje, você vê os profissionais, em geral isso, não é só de uma área ou de outra, é de geral. Sim. Então, eu sempre cobrava. O relógio era no bolso, não podia usar o relógio, não podia usar anel, não podia usar unha comprida, cabelo sempre preso, brincos curtinhos, miudinhos, tipo uma bolinha, nada de brincão, nada de cabelo solto, Guarda-pó fechado. fechado, nada de sair com o guarda-pó, com o jaleco na rua, aberto na rua. Estetoscópio no pescoço. Então, eu era aquela professora que cobrava. Sim. E era assim, eu chegava na unidade, todo mundo... Até hoje, tem um colega que ele me enxerga e ele já tira o relógio. Falei, gente, não é só quando você me enxerga. Você tem que ter consciência de que o relógio, ele é um veículo de bactérias. Ele vai carregar, porque ele está em contato com você, está num ambiente quente, está num ambiente úmido. Ele é propício para gerar. Então, eu dou risada. Falei, gente, já fazem 8 anos que eu me aposentei. Mas ele me vê ainda ficou na memória dele, né? Tipo Lorena, assim, você sabe que esse assunto da enfermagem prática, da enfermagem ciência, da enfermagem do dia a dia mesmo, assim, do conhecimento, né, do preparo desses profissionais, é um assunto que a gente poderia marcar para a gente conversar sobre isso, sobre a enfermagem, porque resgatar essa história, como era, como foi, como está sendo hoje, entendeu? Essa percepção da área da saúde. Eu acho assim, que valeria muito a pena a gente estar bacana. debatendo isso, chamar um outro colega para a gente conversar e contar Trazer essas os histórias. materiais. Trazer Né? os materiais, que eu tenho alguns materiais também. Eu também tenho. Né? Trazer isso, que vai ser muito enriquecedor para os nossos ex-alunos, para os futuros alunos. Acho que vai ser bem legal. Conhecimento geral, Conhecimento né? geral. Uhum. Lorena, mas assim, você tem uma história maravilhosa, adorei. Se a gente for continuar nessa linha, nós não vamos parar hoje de conversar. Com certeza. Porque é muito legal, eu gosto muito da história, eu gosto da enfermagem, eu me encontrei como enfermeira, entendeu? Eu acho que é a profissão da minha vida. Eu sou formada em Direito também, mas eu nunca exerci essa profissão. Né? A enfermagem é a minha profissão, que eu defendo e defendi com unhas e dentes sempre. Foi muito legal. Mas assim, Lorena, eu quero saber também que você também teve outros projetos, né? Você também é escritora, você escreveu livros, não é? Sim, eu tenho livros escritos. Quais livros que você escreveu? É tudo na área da saúde, né? Na área da enfermagem. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi a minha tese de mestrado, né? Que eu transformei em livro. Aí, dentro da universidade, tem vários projetos lá, capítulos de livros, livros completos. Então, são vários. São vários livros. Você... acho que seis livros. O seu livro, olha, bacana isso. Você fez mestrado e qual foi o tema? Primeiro, eu fiz especialização na USP em São Paulo. Eu sou a primeira estomaterapeuta do estado do Paraná, né, da região sul. Bacana. Eu estou entre as 8 primeiras enfermeiras formadas aqui no Brasil. Que até então, esse curso era só oferecido no exterior. Aí a professora doutora Vera Lúcia Gouveia Santos, ela se formou, ela era docente da USP São Paulo, e ela trouxe esse curso para o Brasil. Então, eu sou da primeira turma da USP São Paulo. E eu me formei em 1990. Então, eu fui a primeira enfermeira estomaterapeuta do estado do Paraná, a segunda da região sul. Então, o que é essa especialidade? É uma especialidade privativa do enfermeiro. É só o enfermeiro que pode ser estomaterapeuta. Não pode ser fisioterapeuta, não pode ser médico, não pode ser outra profissão nenhuma. Tem que ser
básico que seja, tem que ser enfermeiro. Tem que ser enfermeiro. E o que faz um estomoterapeuta? O estomoterapeuta, ele é aquele enfermeiro especializado em feridas, incontinência e ostomias, né? Aqui em Cascavel, eu sou conhecida como a enfermeira, eu trabalhei muito, desenvolvi muito a parte de ostomias, porque era uma deficiência muito grande, né? De conhecimento, de material, né? Você focou dentro dessa especialização? Eu foquei você focou nos ostomizados, nas ostomias. E quando o Dr. Sagai veio de São Paulo, ele trouxe essa ideia. A semente veio da USP São Paulo, do Hospital das Clínicas e do PAN Várzea do Carmo. A história é bem bonita, é linda. Então, ele trouxe essa ideia de lá, né? A doutora Angelita, que é a papa da coloproctologia, né? Ela foi a fundadora disso. Então, ela que é a precursora. E aí, o doutor Sagai vindo para cá, nós começamos junto a trabalhar nessa questão. E juntamos estatutos, porque até então não existia nada concreto, né, aqui no Brasil, assim, que funcionava direito, né? Tinha a distribuição lá no PAN da Várzea do Carmo, que distribuíam materiais. A bolsa que era usada naquela época era muito sem vergonha. Eu não trouxe. Eu conheço as bolsas. Eu não trouxe. Eu peço desculpa porque eu não trouxe. Eu devia ter trazido. Mas numa próxima oportunidade eu vou trazer. Para a gente contar a história e a evolução do material. Né? Hoje, na época, era muito difícil. Imagina, eu recém-formada, não conhecia absolutamente nada de ostomia. A gente, na graduação, a gente tinha assim, ó, era um textinho desse tamanho, assim, que dizia o que era uma ostomia, só a definição e tchau, né? Na época, a gente tinha os pacientes, então eu chorava junto com eles, porque eu não sabia o que fazer. Não tinha. A gente não tinha dispositivos para usar. Aí, em 87, nós começamos a se reunir. Em 87, eu participei de um evento, foi o primeiro contato que eu tive com ostomizados de outros locais. Aí teve, eu tinha, minha bebê tinha 3 meses, teve o congresso em Foz do Iguaçu. 3 meses, ela nasceu em junho, e o congresso foi em outubro aqui em Foz do Iguaçu. Então, eu ia de manhã com o Dr. Sagai, amamentava ela, tirava o leite, deixava congelar, minha sogra que dava para ela, né? Aí, à noite, eu voltava, eu brinco com o leite até no pescoço. Aí, tirava e foi. Enfim, aí lá, eu era muito curiosa, eu queria saber. Quando eu descobria que uma pessoa era ostomizada, eu ia atrás, queria saber como é que era e tal. E foi. Então, foi um dos primeiros contatos que eu tive com pessoas e com o cuidar da ostomia, isso em 87. Então, eu sempre falo. Daí, nós nos reunimos, profissionais, Dr. Sagai, Dr. Caial, que trabalhava na época no INAMPS, a Gilda, a Gilda é assistente social, a Valdete, nutricionista. Então, foram esses profissionais que começamos a nos reunir. Tinha um advogado também, um pessoal de contabilidade. Então, a gente teve uma assessoria para a gente montar uma associação aqui em Cascavel, que tivesse o objetivo de cuidar dessas pessoas portadoras de ostomias. E em dia 8 de junho de 1988, nós fundamos o Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste do Paraná. Foi a primeira entidade no estado. Aí, como nós somos do interior, daí, como é que nós ia ser a matriz? A gente não tinha condições. Aí, nós ficamos como núcleo, né, que era a Associação dos Ostomizados. Aí, ficou para Curitiba a associação, porque é a capital, e nós ficamos como núcleo. E, na época, a gente começou, a primeira presidente, ela tinha 15 anos, era uma adolescente. E revoltadíssima, né? Imagina um adolescente ficar usando uma bolsa. E as bolsas não eram o que a gente tem hoje. Até trouxe aqui assim, só para o ouvinte ver. Isso aqui, ó. Essa é uma bolsa de ostomia. Só que essa bolsa aqui é de altíssima qualidade. É uma bolsa que atende às necessidades. Ela tem filtro, ela não mostra as fezes, o fecho é bacana, não tem riscos de vazamento,
né? Ó, Nossa, tinha umas de plástico, né, Lorena? nossa, gente, a gente sofria muito. O paciente sofria muito. Era tanto que ele queria morrer. Ele não queria viver. Ô, Lorena, conta pra gente assim, o que é essa ostomia? Sim, a ostomia é uma abertura que é feita no abdômen para a eliminação dos dejetos, sejam fezes ou seja urina. Aí nós temos as ostomias gástricas, que é a gastrostomia, nós temos as ostomias respiratórias, que é a traqueostomias, né? E As dentro urostomias. as urostomias, que seriam as urinárias, né? Daí, dentro das intestinais, nós temos a colostomia e a ileostomia. A colostomia é conforme a denominação, né? Cólon do intestino, o local da abertura. Então, colostomia no intestino grosso, ileostomia no intestino delgado, onde as fezes são líquidas e altamente corrosivas. Então, há necessidade de um equipamento de altíssima qualidade, porque senão vai lesar a pele, não pode ser recortada muito grande, tem que ser recortada do tamanho da ostomia. Então, que é uma... Nossa. Tá muito bem, né? Exato. A minha briga era... Hoje nós temos uma facilidade, graças a Deus, acho que tanta gente falar, eles ouviram. Já fizeram o clamp incorporado, né? Então, o fecho da bolsa já vem incorporado. Separado, né? Antigamente, era a briga, eu tinha que escrever Não jogue o clamp fora. Não jogar fora. Eu escrevia. Porque a primeira coisa que fazia era Sim. jogar, tirava, tipo assim, tirar e jogar fora. Não, eu tinha que clamp, escrever no clamp lá. Não jogar fora. Orientava o paciente, orientava a família. Então, era a enfermeira briguenta, né? Eu brigava. Você sabe, Lorena, eu trabalhei no Hospital de Clínicas, em Curitiba, no serviço de urologia. Então, tínhamos muitas urostomias lá. Eu lembro muito bem que eu tinha uma sala que era lotada com aquelas bolsas de borracha. As bolsas vermelhas, né? As bolsas vermelhas. Cara, tá? eu prometo para vocês que eu vou trazer a É história. uma pena que eu nunca... Eu vou trazer. Eu deixei na associação todas Você tem a uma história. bolsa daquela? Não sei se ainda tem lá, mas eu tinha. Eu deixei lá quando eu me aposentei. Eu amarrava na cintura. Nossa, mas eu tenho fotos Tem de fotos? pacientes que usavam. Borracha, Então vamos aquilo montar. machucava, Não, machucava. Não, sem contar E o odor. cheiro. Gente, até hoje tem um produto de limpeza que eu não consigo usar na minha casa, porque o cheiro me remete a essa situação. Eu lembro bem, mas o paciente era a única coisa A única que coisa que ele tinha. disponível. A Exato. gente doava para esse paciente, né, algumas bolsas, tinha do tamanho. Vocês tamanhos. imaginem uma fralda de nenê, que o nenê, o xixizinho dele é diferente. Agora, você imagina do adulto o xixi, né? Hoje nós temos bolsa, eu trouxe aqui só para ilustrar, uma bolsa, ó, ela tem válvula anti-refluxo, ela é drenável, facilita. À noite você pode colocar uma outra aqui para aqui para drenar, né? Deixa eu virar aqui. Assim, ela recortar, você recorta o tamanho que é necessário. Enfim, a qualidade de vida das pessoas ostomizadas mudou da água para o vinho. Então, nós, essa equipe que eu mencionei aí, nós continuamos com a associação. E o grupo dos ostomizados aqui de Cascavel é referência não só nacional, é mundial. Não, esse trabalho de vocês foi criado e muito sólido, né? Isso, né? Que funciona muito bem, né, Lorena? Sim, sim. Então, isso é muito importante. E o objetivo da associação é justamente... tanto que eu trouxe aqui só um panfleto só para também demonstrar que quando foram dos 20 anos do grupo, né? Nós fizemos um informativo para as pessoas terem conhecimento. E aqui conta a história do núcleo. Aqui foi dos 20 anos. Esse ano a associação completa 37 anos. Nossa, você como pioneira nesse projeto, Eu junto com o Dr. Sagai, Dr. Tomás, né? Vocês são muito orgulhosos disso, né, Lorena? Eu tenho orgulho disso. Eu sempre brinco, eu não sou cerveja, mas sou a número 1. Então, assim, esse é uma coisa, diz assim, para você entrar para a eternidade, você precisa ter algumas coisas. Plantar uma árvore, ter filho, escrever livros, né? E ter uma associação. Entraremos na eternidade, então, Lorena? Olha, eu já estou com o pezinho lá. Os requisitos... Eu já escrevi um livro, já plantei árvore, já tenho filhos. E eu já ajudei a fundar uma associação, uma entidade. Então, já estamos com o nome lá. O ostomizado, ele fica tão fragilizado, mas tão fragilizado, que tanto que o logo da nossa associação é renascer.
Esse aqui é o logo da associação. É um pinheiro, né, que é do Paraná, com uma bolsa. E o renascer. Por quê? Bacana. Após a cirurgia, a pessoa renasce. Ela renasce para uma vida melhor. Então, o acolhimento que é feito na associação... eu trabalhei na associação como voluntária desde a sua fundação até eu me aposentar na universidade. Eu tinha um projeto de extensão que, como docente, eu sou docente extensionista. Eu amava de paixão. Tanto que o meu projeto foi o mais longo da história do curso de enfermagem da UniOeste. Então, foram 25 anos de projeto. Ele só parou porque eu me aposentei e não teve sequência. Né? Então, assim, o objetivo é ter qualidade de vida, fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida, que ela coloque um dispositivo no abdômen e tenha segurança de sair, de ir e vir para onde ela quiser. Tá aí uma ostomia, tanto uma urostomia como uma outro tipo de ostomia, elas são realizadas, né, devido ao que? A um câncer da pessoa? Existem vários motivos que levam a uma ostomia. Nós temos as temporárias e as definitivas. Temporais, como o próprio nome fala. É um tempo, 3 meses, 1 ano. Inclusive, quarta-feira, a reunião acontece toda a primeira quarta-feira do mês aqui no Núcleo dos Ostomizados, em Cascavel. E eu conversei com uma senhora que ela fazia uns dias que ela tinha feito ostomia e ela estava desesperada. Ai, eu não vejo a hora de fechar. Falei, calma, respira e relaxa. O seu organismo tem que estar pronto para você fazer uma nova cirurgia. Não é assim, da noite para o dia. Relaxa. A reversão. A reversão, ela acontece, mas tem que ter o tempo. Não adianta apressar. E se apressar, tem 2 riscos. Uma de ficar definitiva e outra de morrer. Eu falei para ela. Ela falou assim, levou aquele sustão assim. Eu falei, não. Algumas histórias, né, aí de pessoas, de artistas, né, Preta Gil, né, que ficou com a gente tem história, o Papa mesmo, o Papa ficou ostomizado, né? Meu pai foi ostomizado também, assim, um tempo, fez a reversão depois. O Luciano Zafir, né, também. Pois teve, né? Então, assim, a gente tem histórias são coisas assim que você começa a conversar e começa a lembrar. Quando minha filha estudava, então eu sempre atendi as pessoas na minha casa, não tinha... A associação tinha... Nós éramos, assim, nós fundamos um núcleo, daí a gente não tinha um local adequado, um local fixo, nosso. A gente era cedido, cedia uma sala, cedia outra. Antes de termos a sede própria, nós fizemos 20 mudanças em Cascavel. Nossa. Andamos em vários lugares, né? Então, nós éramos nômades. Até que uma boa alma, uma empresária aqui de Cascavel, que ela pede para não ser identificada, mas tenho certeza que as orações vão todas para ela. Ela doou o terreno para a associação e nós construímos. Na época, o seu Wilton era presidente. Seu Wilton foi uma pessoa que hoje já não está mais conosco, já virou estrelinha. Foi um nosso João de Barro. Ele ajudou a fazer aquela associação. Hoje nós temos uma associação que é sede própria, é nossa, né? Nós tivemos um programa assim, muito bonito de distribuição de material. Depois que eu me aposentei, veio uma nova enfermeira que tiveram novas ideias, novos objetivos, né? Que houveram algumas mudanças. Hoje, antigamente, né, antes disso, a distribuição era feita pela associação, pelo Núcleo de Cascavel, para todos os 25 municípios de Cascavel. Então, todos os ostomizados eram acolhidos ali, independente do município. Então, a gente fazia o acolhimento, fazia a prescrição do material adequado e eles voltavam para a sua cidade. Daí vinham participar da reunião mensal e levavam a bolsa mensalmente. Eles tinham uma avaliação no mínimo uma vez por ano, era obrigatório passar na época era eu que era enfermeira, né? Então era obrigatório passar pelo menos uma vez por ano por avaliação para ver como é que está o estômago, a adaptação com o material. Receber as orientações todas. E ali na associação faz o acolhimento, é uma segunda família. Ou às vezes para muitos é a única família que eles têm, que é onde eles recebem o acolhimento. Então a associação ela é importantíssima. Fundamental. É fundamental para a reabilitação do novo ser humano, ostomizado. Porque assim, eu lembro assim que na época eu ia muito, fazia muita visita, né? A gente tinha um paciente, a gente ia na casa, no hospital, a gente ia de dia, de noite, de madrugada, a hora que precisava a gente ia, né? A gente tinha essa disponibilidade.
E tinha a Silvia, que era a presidente, foi uma das presidentes, né? Mas ela era muito elegante, ela era alta, magra. Todo mundo olhava, achava que eu que era, porque sempre fui gordinha. Vocês achavam que eu que era ostomizada. Eu falei, não, é ela. Aí o que a gente fazia? A gente mudava as estratégias. Ela começava a conversar, mostrava a ostomia, depois eu falava das orientações. Que daí ele ouvia. Porque se eu falava, ele olhava para mim e falava assim, mas você é ostomizada? Não. Então a gente usava a estratégia. Então hoje a gente leva sempre, numa visita, vai um outro ostomizado. Porque ele vendo o semelhante, a recuperação é diferente. Ele vê que tem vida depois da ostomia. Então isso é importante. Muito e importante. A associação, ela desempenha um papel fundamental, porque ela recupera, ela resgata a autoestima do paciente, da pessoa, ela resgata. Ele continua sendo aquele ser humano maravilhoso que ele é. A única coisa que muda é o trajeto da eliminação das fezes ou da urina. Exato. Então, assim, e é isso que a associação mostra. Nós temos uma equipe multidisciplinar lá no núcleo que atende, nós temos assistência de advogados, nós temos, assim, muitas coisas. Hoje, eu estou, assim, mais afastada, porque quando eu me aposentei, eu falei assim, eu preciso que dê sequência. Eu não sou dona da associação, eu só sou fundadora e sou voluntária. Não, você é a fundadora. Eu sou a fundadora. Essencial, entendeu? Nesse projeto. E assim, o que eu fico triste, chateada, é que as pessoas não têm o mesmo objetivo que a gente tinha. Eles não querem agregar, eles querem dispersar. E isso é ruim, porque eu sempre brinco, a união faz o açúcar e nós fazemos a força, né? Então, a união faz a força, não só o açúcar. Claro. Então, quando a gente se une, a corrente ela é mais forte quando tem mais, os elos são fortes. Então, se o elo se quebra, ela fica frágil, né? E hoje nós estamos passando assim uma situação que tem alguns desentendimentos. Tipo assim, não é mais como antigamente. Antigamente, o núcleo dispensava todos os materiais. E foram muitas brigas. Eu era uma enfermeira briguenta. Eu brigava pela causa, né? Pela causa. Porque você sabe que no serviço público tem o negócio das licitações. E, infelizmente, eles querem sempre o menor preço, não a melhor qualidade, né? Então, eu brigava muito. Eu era a enfermeira que dava o parecer técnico, que eu sou especialista. Eu tenho conhecimento e eu sou o profissional indicado para fazer isso, né? Então, eu brigava muito pela qualidade. Pela qualidade. Porque só tem que ter uma. Não, nós temos pessoas diferentes. Então, quando a gente... E é uma coisa que era muito importante, sempre, toda a mudança de prefeito, que muda tudo, né? Eles querem mudar o mundo, a gente sempre senta com o secretário de saúde, explica para ele, orienta ele, mostra para ele as diferenças. Muda até o que está funcionando bem. Exatamente. E a gente quer que continue, principalmente para eles terem qualidade de vida. Hoje, aqui em Cascavel, a associação é o único local do Brasil que o paciente recebe material em quantidade suficiente e qualidade especial. Por quê? Tem lugares que eles dão 2 bolsas para o paciente passar um mês. Gente, impossível. Não existe, não tem como. E as pessoas não têm poder aquisitivo. E o material de boa qualidade, a gente sabe que é caro. Caro. É caro. Então, uma pessoa hoje ele não tem R$1.000 disponível para gastar com equipamentos, né? E a associação, ela tem esse poder de agregar forças, de unir forças para que as pessoas juntos tenham condições de lutar por material de qualidade. Bacana, né? Isso, E é uma coisa importante. Eu acho que a associação ela deveria realmente, né, continuar esse legado que você deixou. A gente sempre fala, né, que é importantíssimo isso, que juntos as pessoas, nós somos mais fortes. Independente de eu ser a primeira, de ser a segunda, de ser a terceira, não importa. O nosso objetivo é o mesmo, é o cuidado. É a qualidade, a excelência. O melhor pro paciente. A excelência. Porque a pessoa sai do hospital, geralmente é final de semana. Aonde que ela vai? Para onde ela vai buscar material? O hospital não tem para fornecer. Não fornece, né? Então, assim,
Hoje, os laboratórios já têm um programa de acolhimento no hospital, eles fazem, passam e tal. Mas tem casos que passa despercebido. Passa despercebido. Ali no núcleo nós temos pacientes que frequentam a associação há mais de 20 anos. Desde o início. Desde o início, praticamente. Também, né? São 37. A Wilce é uma delas, é uma pessoa, eu falo do nome dela, porque ela foi a minha paciente, hoje é a minha comadre, a minha amiga. Então, assim, nós temos o mesmo objetivo. E hoje ela é formada em enfermagem, ela se formou em enfermagem também. Então, ela tem, além dela ter a prática, ela tem a teoria. Então, é uma excelente profissional. E o acolhimento do ostomizado, independente de graduação, a hora que ele vê outro que usa igual, ele muda. Então, quando a gente fala assim, venha, participe da reunião, que é importante, porque realmente é importante, eles mudam completamente. Eu lembro assim, que nos atendimentos, eu sempre levei meus alunos junto. Então, os alunos que participaram dos projetos, eles sabem. Ó, professor, eles veem uma ostomia, eles lembram de mim. Vem uma filha, lembram da gente. Por quê? Como que a professora faria nisso? Como que a professora... ligam para mim. Professora, estou com um problema assim. O que você... Que uma vez professora, sempre professora. Sempre professora. Né? E eu tenho orgulho disso. Eu fico muito feliz quando os alunos ligam, me acham nas redes sociais. Prof, estou com um problema assim. O que se faz? O que se indica? Bacana. Porque a pessoa, ela tem pressa. Ela não pode esperar. Não, segunda-feira. Não, vou agendar para a semana que vem. Eu vou agendar. Não tem esse tempo. Ele tem que ser, principalmente se for uma ileostomia. Eu cansei de atender pessoas na minha casa meia-noite. Eu até arrumei uma maca na minha casa para facilitar. E assim, as minhas filhas cresceram, elas sabem tudo de ostomia. Se precisar, elas sabem trocar uma bolsa, elas sabem orientar. A minha filha mais velha, ela fez faculdade de publicidade e propaganda. E um professor dela tinha sofrido um acidente de moto, e ela olhou assim e falou, professora, você vai ter que consultar com a minha mãe. Ela olhava assim para ele. Ele falou, mas por quê, Dani? Não, é porque a minha mãe é especialista nesse assunto. Ela vai te orientar. Ela encaminhou o professor dela para mim fazer o atendimento dele, que ele estava ostomizado. Tem esse olhar já. Já tem um olhar, já tem uma visão diferente. Hoje, ela é auxiliar de veterinária, porque ela é apaixonada por animais. Ela fala assim, mãe, hoje eu entendo quando você falava assim, nossa, que ferida linda. E elas olhavam e quase vomitavam, porque eram umas feridas muito horríveis, né? Para quem não está acostumado. Ela fala assim, mãe, hoje eu entendo o que é uma ferida bonita. Porque ela trabalha com os animais, tem cirurgia, tem tudo, né? Muito então, assim, bom. o olhar é focado para o cuidado, mas dos animais também. Que também merece toda a nossa atenção. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Lorena, aqui antes de a gente continuar nossa conversa, quero falar do livro Vida e Obra do médico idealizador da OPECAM. Você conhece muito bem o doutor Antoninho Ricardo, sabe? Eu conheço. Certo? Aqui está a história dele também. Ele, assim como você também, ele é o idealizador da OPECAM. Ele que tinha essa ideia de fazer um hospital do câncer. Eu me lembro disso. Você lembra dessa história? Eu lembro quando ele trabalhava com a gente no HU, lá na F1. Que começou tudo lá na F1. Mas antes disso ele teve um trabalho grande, porque ele criou o estatuto, ele fez o estatuto da OPECAM, ele comandava esses eventos no Dia Nacional do Câncer, Dia Internacional do Câncer, né? Nas praças, ali em frente à catedral. Ele foi o primeiro presidente da OPECAM, que ele criou a OPECAM, ele é o pai da OPECAM, né? E ele conta aqui toda a sua história também. E assim como você também, talvez ele com mais intensidade, ele não conseguiu trabalhar na OPECAM depois que a OPECAM se tornou esse gigante de hospital, né? O hospital que é hoje, que é maravilhoso, que atende milhares de pessoas. Ele começou junto com a doutora Darcina de Amorim, que você conhece também, que eu conheço, na F1, que a doutora Darcina era o diretor do hospital, ele na época, o hospital regional. Regional, que eu trabalhei lá também. Eu também, como professora. Né? E eu estava lá, eu acompanhei toda essa trajetória junto com meu marido também, que atendia no ambulatório lá, de graça, na verdade, porque ainda não tinha credenciamento.
Ele trouxe a bomba de cobalto do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, né? Tem toda uma história lindíssima que está sendo contada aqui nesse livro, tá? E eu quero depois te presentear com um livro desse. Eu agradeço. E quem conhece essa história, que quiser adquirir esse livro, pode mandar mensagem no nosso Instagram, no Notas e Novidades no Instagram, ou até aqui no canal do YouTube também, pedindo esse livro, que a gente vai fornecer esse livro, porque a história é lindíssima, a história é maravilhosa, e as pessoas que não conhecem têm que conhecer essa história e têm que saber quem é o criador dessa mega instituição que hoje atende milhões de pessoas, milhares de pessoas de Cascavel e região. Tudo sonho desse médico aqui, ó, Dr. Antoninho Ricardo Sá. E eu tive o privilégio de trabalhar com ele também. É, um homem, sabe, assim, que só pensava realmente em fazer o bem e fazer um hospital para evitar que os pacientes fossem tão longe nesse desgaste todo para Curitiba, né? Exato. Que era só Curitiba que tinha hospital de câncer. Sim, imagina o desgaste daqui para lá. E o desgaste e o custo disso também, né? Então, nossos agradecimentos a esse grande médico aqui, Dr. Antoninho Ricardo Sá, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Bom, Lorena, quais foram as suas maiores dificuldades que você enfrentou na profissão? Ai, gente. Assim, não precisa também detalhar muito. Uma das dificuldades foi conseguir concluir, porque as dificuldades eram imensas. Eu só concluí porque eu sou teimosa. Eu sou descendente de alemão, né? Diz que alemão é teimoso. Não. Teimoso é quem teima com o alemão. Teimoso é quem teima com o teimoso. Então, como eu contei no início, eu tinha muita dificuldade financeira, mas eu sempre tive muita disposição e muita vontade. Eu não tenho preguiça, não tenho hora. Eu ia a pé dali, fazia todo esse trajeto, são 10 quilômetros, todos os dias, para ir e para voltar. E eu ia numa alegria. Então, assim, foi difícil? Foi muito difícil. Eu nunca na minha vida tive nada de mão beijada. Eu sou uma pessoa que eu sei dar valor a um palito de fósforo. Porque se você não tiver um palito de fósforo, você não acende um fogo. Né? Então, assim, você não dá início a nada. Então, eu tive muita dificuldade. Quando eu me formei, então, eu tive apoio, tive pessoas que me apoiavam. Né? Eu tinha uns amigos, umas amigas, que elas... roupa, calçado, na minha graduação, era aquela marca Simidão. Eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova, um calçado novo. Nunca tive problema com isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho condições de usar uma roupa de qualidade, uma roupa de marca, sabe? Usar um perfume bom, andar com a unha feita. Eu tenho condições. Por quê? Mas até eu chegar aqui, foram muitas dificuldades, né? E eu tinha muita dificuldade também por ser pobre, né? Há um preconceito muito grande entre você ser de uma família abastada e de você ser de uma família humilde. Mas como meus pais me ensinaram, a humildade te leva longe, a honestidade te leva longe, né? Então eu tive sempre esses princípios de ser honesta, de cuidar das pessoas, de não pisar em ninguém, porque se eu cheguei onde eu cheguei, eu escalei degrau por degrau. Sim, hoje você está aqui, né, Lorena? Amanhã você está ali. Exato. Então, assim, eu não tive, assim, a minha consciência é tranquila em relação a isso. Porque eu tive dificuldades. Eu tive muitas dificuldades, mas as dificuldades me tornaram forte. Sabe? Você focou, né? Focou no teu objetivo. Você sabia que você ia mudar, virar esse jogo e mudar de vida. Eu sabia. É aquilo que eu falei, né? O que eu queria, eu tinha certeza. O que eu não queria, né? O que eu não queria, eu sabia. O que eu não queria, eu tinha certeza. Ai, né? Que maravilha. Então, assim, eu sou muito grata. Cascavel me acolheu. Eu moro aqui há 50 anos. Saí 2 vezes de Cascavel. Uma vez eu voltei para Santa Catarina para cuidar da minha mãe que fez cirurgia, né? E eu tinha a obrigação de cuidar dela. Você é a filha de Cascavel que honra esse eu acolhimento, né? Eu honrei a minha mãe, honrei o meu pai. Aí a minha mãe veio a falecer. Minha mãe faleceu muito jovem. E aí, quando
meu pai adoeceu, e a outra minha irmã foi cuidar dele, né? Aí ela foi para lá e cuidou dele. Então, e assim, uma tristeza que eu tenho é que eu não tive condições na época de cuidar melhor da minha mãe, sabe? Essa é uma tristeza que eu tenho. Eu falei, nossa, eu sou enfermeira, eu tenho que cuidar, eu sou formada para cuidar, e a minha mãe morreu, sabe? Então você fica assim, mas sou grata a ela sempre por ter me dado a vida, aos meus pais, né? Por ter me dado a vida e por ter me dado uma coisa que hoje em dia, assim, é complicado, né? Mas me deram um caráter, né? Caráter é uma coisa, Tudo. ou você tem, ou você não tem, né? E é a base de tudo. Quando eu fui docente, então, na UniOeste por 25 anos, né? Na comemoração dos 40 anos, eu recebi uma homenagem, 40 anos do curso, né? Então, eu recebi uma homenagem. E nessa homenagem, eu fui agradecer. Quem que eu agradeci? Eu não agradeci reitor, eu não agradeci diretor. Eu agradeci o zelador, eu agradeci as zeladoras, eu agradeci o guarda, que eram essas pessoas que, quando eu estudava, eles dividiam o alimento deles comigo. E sou grata, eterna, chego a me emocionar. Foram pessoas que... fizeram parte da tua trajetória, da tua vida, né, Lorena? Exatamente. Então, assim, eu sou grata a eles, porque hoje eu estou aposentada já há 8 anos, né? Então, eu agradeço porque... Mas nunca esqueci a minha origem. Nunca esqueci as pessoas que me ajudaram. Que deram a mão. Que me deram a mão. A dona Bem-vinda, querida. Adoro ela. Ela, nas quintas-feiras, eu almoçava na casa dela. Ela fazia costelinha de porco e mandioca. Até hoje eu sinto o sabor, sabe? Aquela memória degustativa, né? A memória afetiva, né? E, enfim, eu agradeço a todos que me acompanharam e que, se eu cheguei aonde cheguei, foi porque vocês me ajudaram, vocês acreditaram também em mim e no meu sonho. Ai, que lindo. Olha, gente, viu que tudo é muito possível. Tem que focar no objetivo mesmo. Né? A gente não pode... As dificuldades estão aí para você superá-las, as barreiras todas, né, para você superar. Porque se você desistir na primeira barreira, primeira dificuldade, você não chega. Você não vira esse jogo. Não, né? vira. Não vira. Exatamente. Lorena, é fácil estar aposentada? Ai, gente. Quais são as vantagens e os privilégios? As desvantagens e os privilégios? Bom, quando faltavam 5 anos para me aposentar, eu comecei a me preparar psicologicamente. Porque eu fui acostumada desde jovem a trabalhar, né? E a garantir o meu sustento, né? Mas eu sempre fui muito hiperativa, sempre a trabalhar, fazia uma coisa, fazia outra, né? Doces, né? Ai, doces, meus doces. Eu não esqueço nunca dos seus doces. Continuo fazendo. Continua fazendo. Eu faço porque eu amo. Uma delícia. E continuo fazendo. Então, nesse período de aposentadoria, eu fiz muitas coisas. Fiz boneca, fiz artesanato. Hoje, atualmente, eu trabalho com uma linha de suplementos e maquiagem vegana. Para mim, é ocupar o meu tempo e continuar cuidando das pessoas. Sim. Você cuida com a beleza e me cuidando. Que tá lindona, e me cuidando. Maravilhosa. Aí, assim, hoje eu faço isso, né? E continuo conversando com pessoas, continuo ensinando, porque uma vez, professor é que nem mãe, sempre. Você está orientando, sempre você está ensinando. Para a vida inteira. Para a vida toda, né? Às vezes, uma orientação que você dá. Esses dias minha vizinha falou, ela teve esse chikungunya, tadinha. Estava lá toda preocupada, não sabia o que fazer. Fui lá, conversei com ela, dei as orientações, né? O filho dela teve problema, eu também orientei, encaminhei. E ela falou assim, ai, Lorena, graças a Deus você me ajudou tanto. Para mim, foi uma simples orientação, mas para ela foi tudo, porque foi a orientação correta. Exato. Né? Então, isso a gente faz. O bom é quando você faz a diferença na vida das pessoas. Isso é o tudo. Então, e uma das coisas boas, mas eu demorei para me acostumar, foi acordar tarde. Tarde que eu digo
7 horas. Tarde para mim era 7 horas. Porque eu sempre, toda a minha vida, acordei 6 horas. Porque eu era mãe, eu tinha que arrumar as crianças, as meninas para ir para a escola, tinha que levar para a escola, tinha que deixar já tudo encaminhado, né? Eu morava aqui no centro, trabalhava na Unioeste, então era longe. E às vezes eu não podia vir no horário do almoço, não dava tempo. Então, assim, hoje eu tenho uma vida muito boa, muito gostosa, né? A gente sai muito para balada. Hoje eu encontro meus alunos na balada. Então, eu sou a professora baladeira. Baladeira, né? E é gostoso. E tem um marido que acompanha. Meu marido Ou você acompanha. que acompanha Não, eu que acompanho Você ele. acompanha. Eu que acompanho ele. Eu gosto muito de dançar também, então eu vou dançar, danço bastante. Então, eu faço as coisas que hoje eu gosto muito. Você não fazia antes também isso, né? Muito pouco, porque eu era professora e dona de casa. Para sair era muito pouco. Não saía quase Muito nada. pouco. Aí, tanto que quando eu conheci meu marido, ele falou assim, não sei se vai dar certo, porque eu sou da balada, eu sou da noite, né? E eu falei assim, mas eu acompanho, eu não tenho preguiça, né? E tanto que hoje a gente é o casal baladeiro, a gente é referência para os jovens nas baladas, né? Uma energia, né? A gente gosta, eu gosto muito dessa vida que a gente está levando, assim, sabe? Que delícia. Lorene, você gosta de cozinhar, assim? Como é que é? Você cozinha? Gosto de cozinhar. Mas o meu forte mesmo é fazer doce. Mas qual que é o teu prato, assim, teu prato que é da Lorena, assim? Esse é o prato comida de mãe. Comida de mãe. Comida de mãe. Eu sempre chamo meus amigos que moram sozinhos, né? A maioria, né? Eu sempre levo, de vez em quando eu chamo, assim, meia dúzia de pessoas. Não pode ser mais que minha casa é pequena. Então, minha mesa são 6 lugares, então são 6 pessoas. Aí, o meu marido, a gente senta na banqueta. Eu faço comida de mãe. O que é comida de mãe? É aquela comida, é o arroz, o feijão, o bife, a salada, né? A carne moída com batata, que é uma comida deliciosa, né? Então, são as comidas de mãe que eu falo, né? E os doces eu continuo fazendo. É o doce os doces que você faz, aqueles doces maravilhosos, geleias incríveis. Agora estou fazendo geleia de abacaxi com pimenta e de goiaba com pimenta. É uma delícia. Pode mandar que eu aceito. É uma delícia. Eu vou trazer, tem ali no carro, vou trazer um para você experimentar. E sua música favorita, assim? Você gosta de música? A única música que eu não gosto, que eu não sou muito, não é muito o meu gênero musical, é o rock, o heavy metal, né? Ouço, mas eu, tipo assim, gosto de ficar longe, né? Mas é a única coisa. Assim. Mas também não tem nada contra. Vou nas baladas de rock. Se tocar, tô dançando. Tô dançando, tô participando. Né? Então, e o hobby? Meu hobby é fazer meus doces. Esse eu amo de paixão. É uma coisa que eu faço porque gosto. E a vida toda eu fiz, né? A vida inteira, eu te conheço há quanto tempo, você já muitas doces. Na época da universidade, eu vendia muito lá, né? Então, eu tinha meus clientes. Já tinha os fixos. Né? Tinha os fixos. Então, eles já encomendavam, né? Tinha uma mineira. Ela falou, Lorena, teu doce de goiaba é mais gostoso que o de Minas. Olha. Eu falei para mim, aquilo era um orgulho, né? Elogio e tanto. Aí ela falava assim, quando você fizer, pode fazer 12 vidros. 12 vidros era um fixo para ela. Então, eu já fazia e já separava. E fazia que horas isso? Final de semana, noite? De noite. De noite, madrugada. Outra coisa que eu adoro fazer é pamonha. As minhas pamonhas eu fazia à noite. Eu dava a função, né, de preparar a palha, de bulhar, de cortar o milho, né? Meu marido, minhas filhas faziam. Aí eu chegava de noite e fazia. Eu colocava, era meia-noite, eu estava cozinhando as pamonhas. Eu levava ela quentinha de manhã. Meu Deus. Eu levava quentinha. Que hora? Como é que você fazia? Eu fazia à noite. Quer dizer, sobra tempo, né, Lorena? Para quem quer. Para quem quer. Tem um ditado que fala assim, se você quer que faça alguma coisa, peça para quem não tem tempo. Quem tem tempo, não tem tempo. Exatamente isso, olha aí, viu? Quem Lorena, tem tempo, não tem tempo. Um lugar. Eu amo viajar. E eu amo praia. Né? Então, eu gosto muito de praia. Qual praia que eu prefiro? De águas quentes. Eu sou meio igual gato, não gosto de água fria. Então, eu prefiro as praias do Nordeste, que são praias, as águas são quentes. E são lindas, né?
É maravilhoso. Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, as praias são maravilhosas, mas a água é gelada. Sei lá, no Rio Grande do Sul também, né? As praias do sul, do Rio Grande do Sul eu não conheço, mas de São Paulo para cima eu conheço todas. Tudo quente para lá. As correntes, por causa das correntes marítimas, sim, né? Sim, claro. Lorena, um conselho para essa nova geração de enfermeiros. Eu vou cobrar pelo conselho, tá? Que conselho dado. Vou cobrar pelo conselho. Dediquem-se realmente ao cuidar. Porque o cuidar, ele é a base de tudo. Deem amor ao que vocês fazem. Eu sempre falava para meus alunos, às vezes um sorriso muda a vida de uma pessoa. Deixe o seu problema na porta do hospital. Você entrou, ou no seu trabalho, entrou para dentro, você é do paciente, tá? Os seus problemas ficam para fora, porque o problema do paciente é muito maior que o seu. Então, dê atenção, dê carinho e cuide do ser humano, porque nós somos humanos. Isso aí, gente. E celular na bolsa, tá? E o celular. Nossa, esse celular, gente... Ah, meu Deus do céu. Aí. Eu ainda peguei, antes de eu me aposentar, ainda eu peguei a época já peguei a era do celular. Eu deixava todos na frente, assim. Ai, professora, mas eu tô com a filha doente. Não tem problema, deixa aqui que eu atendo. É um vício. É um vício. Muito bom, fundamental, mas está estragando muita coisa aí. Eu assisti esses dias um podcast que falava assim, o celular, ele matou muitas coisas. Nossa. Ele matou o rádio, o relógio, ele matou muita coisa. E uma coisa muito triste, ele está acabando com os relacionamentos. Não só relacionamento homem-mulher, mas as amizades. Gente, a gente sai nas baladas, que eu saio bastante, a gente vê as pessoas na mesa conversando pelo celular em vez de conversarem. Exatamente. Isso. Quando eu faço janta na minha casa, deixa na cestinha o celular. Só tiro uma foto para postar. E às vezes nem precisa. Falei, as pessoas não precisam saber o que vocês fazem. Não, claro. Né? Então, assim, o celular, ele está tomando conta. E, infelizmente, ele está atrapalhando muito. Está atrapalhando muito. Né? É muita tecnologia. A enfermagem está sendo atrapalhada pelo celular. Pensem nisso. Quem for assistir esse vídeo, tá? Quem for acompanhar essa entrevista incrível da Lorena aqui, compartilhe com seus amigos, tá? Compartilhe com familiares. Vai ser muito legal, de grande aprendizado. Quero te agradecer imensamente, Lorena, muito por esse bate-papo, que foi incrível. Eu que agradeço. Adorei colocar em dia algumas coisinhas aí, foi legal. E conhecer a tua história, que eu não conhecia uma parte dela também. Muito linda. Vamos fazer um novo, com outras... Vamos falar da enfermagem, que é... Vamos contar a história da enfermagem. Vamos contar a história da enfermagem. Vamos contar a história da enfermagem. Vamos. Eu trago os materiais. Amo, traz os materiais, eu também trago os meus materiais. Vamos fazer uma exposição de materiais, como era e como é. Como é. Então, tá ótimo. Muito obrigada, então. Muito obrigada a todos pela companhia. Eu é que agradeço. Espero vocês no próximo e Deus abençoe a todos. Um beijo a todos. Um beijo a todos.